It is like, that is why we say it's a genocide. The government just simply wants us to go. Olá malta e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na rubrica Zuga Religião. Hoje vamos falar aqui de um assunto bastante importante e triste, infelizmente. Vamos falar sobre a situação da Nigéria e o massacre que está a acontecer por lá relativamente aos cristãos. Antes de entrarmos já aqui no vídeo que tenho para vos mostrar, como sempre, pedir o vosso apoio, o vosso like, a vossa subscrição aqui no canal, para que possamos continuar a trazer mais conteúdo que os mídias continuam a ignorar e que achamos especialmente relevante para vocês saberem. Posto isto, vamos então começar aqui a análise. Genocide against Christians in Nigeria took an egregious turn for the worse this weekend. So Truth Nigeria's Mike Ode James joins us now. Mike, what is happening on the ground? Well, what's happening today, a few days ago on the 14th of this month, down, 14th, 13th, down, is a kind of massacre. The state government says 59 persons were killed in Benue State, in a village called Yelawata, that is in Benue State. And Benue is a Christian-dominated state. We are about 6 to 7 million Nigerians living in Benue, and over 97% of them are Christians. They are Baptists, they are Methodists, they are Catholics, and then we have local churches called MKST, Kokin, and EPWA. But about a week ago, on Saturday, Fulani extremists, terrorists, stormed into Yelawata and then slaughtered a whole lot of people. Not just slaughtering, not just macheting, they locked some people up the way the Hamas locked Israelis up, 2 years or 1 year ago, and then doused the houses with gasoline and then set them ablaze. Babies were burnt. And then some of them that were about running were gunned down. And some also were cut from behind with machete. The government says 59 persons were killed, but the people on ground said over 100 were killed. Amnesty International also will list that. And the Pope himself said close to 200. So it doesn't really matter the figure. But what actually matters is this: Christians are being slaughtered in gruesome manner in Nigeria's Middle Belt, where Christians predominate. And unfortunately, nothing is. I will tell you why these killings don't really come to light in Nigeria. If you go to the northwest, that is in Borno, Yobe, and Adamawa, the epicenter of Boko Haram, almost Nigerian soldiers, I don't know, but I estimate over 90% of Nigerian armed forces are over there in Borno, and they are killing the terrorists, the Islamic jihadists. They are killing them. If you go to the northwest, we also see Fulani terrorists being decimated by the Nigerian army. But in the Middle Belt, we don't see that. The media doesn't report that much. We don't see the killings. And if you ask, it is like, that is why we say it's a genocide. The government just simply wants us to go. Everyone. Só aqui uma pausa, malta, para comentar esta parte. Portanto, isto é uma das questões mais relevantes sobre toda esta situação. É que, para além de todo o massacre por parte destes grupos extremistas, nós temos ainda, aparentemente, o governo a deixar passar, por assim dizer, estes mesmos ataques, porque são contra cristãos e, portanto, eles não têm tanto interesse, por assim dizer, em protegê-los. Obviamente, eu não estou lá, não sei se isto é verdade, se não é. Claramente o governo dirá que não é verdade. No entanto, temos aqui um exemplo de alguém que está no meio do conflito e que diz que as coisas são exatamente assim.
Muito embora nós não possamos saber com certeza, a verdade é que eu muito provavelmente confiarei mais em alguém que está efetivamente no terreno, e que está realmente por dentro da situação, do que propriamente em instâncias governamentais que, como nós sabemos, nem sempre são as mais sinceras possível. Mas vamos continuar. Obviously is made in the image of God, and every death we mourn around the world. But this isn't, a war between, say, Ukraine and Russia. This is indiscriminate, bombings that casualties happening in civilian areas. You know, I was talking to Lawrence, one of your colleagues, and there was a technical issue with the video, unfortunately. But he did this story about how they murdered a 9-month-old baby, and he sent me photos. Obviously, we can't show them here. Maybe we can show them blurred out, of this 9-month old baby who was executed. Not, shrapnel hit that person because they were in a war zone, like executed. Yeah. And it seems like this isn't, a war where civilians get hurt. This seems like a very intentional, very purposed eradication and genocide and slaughter of specifically Christians in Nigeria. Does that sound accurate? Very, very accurate. Very accurate, Raj. You see, these people are doing it with impunity. They come, they are maybe about 40 bikes, 20 bikes, and each bike having 3 riders. And some of them have AK-49, and some of them have machete. And when they come, you know what they do? They slaughter, they machete, they slash these people on purpose, just the way Hamas did to some Israelis the other time around. And you know why they keep on doing that? They are not being challenged. I have never seen a picture or a video showing that the Nigerian military gunned down these terrorists. I've not seen that. You understand? And I've not seen where they say, okay, we have arrested 20 terrorists, we have taken them to court to be prosecuted. So they know that, look, they are emboldened by the fact that the state is not protecting us. Bem, desde já, desculpem pelas legendas, isto é gerado automaticamente, portanto, algumas das legendas podem estar um bocadinho, enfim, incorretas, mas penso que dá para perceber a ideia. O que dizer disto, não é? Uma das questões que realmente eu quero realçar, que ele falou aqui no final, é nós entendermos que isto é uma situação bastante diferente, enfim, de problemas que vemos em Gaza, na situação entre Israel e o Hamas, ou mesmo a questão das mortes civis na guerra da Rússia e da Ucrânia. Como eles estavam a referir, e bem, esta é uma situação diferente porque não estamos a falar de uma guerra entre 2 Estados ou entre 2 grandes grupos, e que depois apanham civis pelo meio. Porque tudo aquilo que é indicado aqui, isto são ataques deliberados a civis, a mulheres, crianças, bebés de 9 meses, como vimos, infelizmente ali, e são premeditados e focados nesses mesmos civis. Estamos a falar de massacres, não estamos a falar de vítimas civis de um conflito, de danos colaterais. Eles são efetivamente o alvo destes terroristas e, portanto, infelizmente, isto está a acontecer perante, obviamente, o silêncio da mídia tradicional. Como já falamos aqui anteriormente, sempre que falamos de massacres de cristãos, muito raramente vemos os mídia a falarem alguma coisa sobre isto. Aliás, eu fiz aqui uma pesquisa muito breve sobre isto, e basicamente o único jornal que não fosse de alguma forma religioso, e portanto esses estão efetivamente a noticiar esta situação. A outra notícia que eu encontrei aqui recente, esta que eu vos vou mostrar. Vocês veem aqui, muito interessante, o que está por trás da onda de assassinatos no centro da Nigéria. Portanto, isto é a BBC.
portanto, a falar sobre esta situação. Eles aqui basicamente falam um pouco sobre os números, sobre aquilo que aconteceu em particular nestes últimos dias. E agora eles aqui falam do que é que se está a passar efetivamente. O Estado está no centro de um conflito violento entre pastores e agricultores que levou à morte de milhares de civis e muitos membros das forças de segurança no chamado Cinturão Médio na Nigéria há muitos anos. Pastores, em sua maioria do grupo étnico Fulani, que estávamos a falar há pouco, se deslocam para encontrar comida para o gado, o que os coloca em conflito com os donos das fazendas, que dizem que o gado pisoteia plantações e polui as fontes de água. Portanto, eu só quis mostrar isto mais para vos mostrar que até a notícia, as poucas notícias que são passadas, retiram a parte religiosa da notícia e, portanto, falam aqui de um conflito mais relacionado com os recursos e com as culturas em conflito. E isto é, obviamente, muito, muito triste, porque claramente há aqui uma dimensão religiosa que deveria ser falada, mas infelizmente, como já estamos habituados, é mais uma vez ignorado. Por fim, deixar o pedido a todos vocês que veem este vídeo, a todos os cristãos que virem este vídeo, para manter todas estas vítimas e todo este povo nas vossas preces, porque não parece estar uma situação, esta situação não parece estar a acalmar, muito pelo contrário, parece estar cada vez pior, e portanto rezemos para que tudo se resolva e para que mais pessoas, principalmente aqui no Ocidente, noticiem, falem sobre isto, criem awareness sobre o assunto, para que realmente possa haver algum tipo de, pelo menos alguma pressão internacional para que isto pare. Por hoje é tudo, malta. Um resto de um santo dia para todos e até ao próximo vídeo.